Boa noite, boa noite. Fala, meus queridos. Como estamos hoje? Como vocês estão, né? Que eu tô com bastante dor. Na base de morfina, né? Pra quem não sabe, aí viu meus stories com cólica renal. Eu acordei na sexta-feira, de madrugada, de sexta para sábado, umas 4 da manhã, acordei com muita dor, fui para o hospital. Desde então estou medicando. Ontem tive que retornar para o hospital porque estava com muita dor. Mas estamos aí, a gente não pode parar, né? Nosso objetivo é levar a mensagem, levar a luz, levar o alívio para algumas pessoas através de informações, né? Então que seja. Então estou aqui mesmo com dor, tá? Estou um pouco, talvez vocês sintam a minha voz um pouco baixa, um pouco lenta, porque eu tô tomando muita medicação, codeína, morfina, para poder suportar, e mesmo assim tô com bastante dor aqui no meu rim esquerdo, tá? Mas vamos lá, hoje nós vamos para a nossa última aula, né? Último vídeo desse mini curso que eu resolvi fazer para vocês há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, né? Que a gente iniciou, que eram 7 aulas, né? Então, essa última se chama Seja Você. Seja Você. Por quê? Porque a maioria das pessoas não são elas mesmas. Boa noite, Márcia, tudo bem? Do certo? Mariana também chegou aí. Porque assim, quando você evita de ser você mesmo ou você mesma, você acaba sofrendo. Isso gera muita dor. Só tem uma forma de você ser você mesmo, ser você mesma, que é zerando suas crenças. Louco isso, né? E isso é difícil para todos nós, porque a gente por muitos anos, a gente acabou se identificando com essas crenças, a gente acabou se identificando com esses pensamentos que a gente tem. Que os nossos pensamentos nada mais são do que uma narração das nossas crenças, né? Do que a gente acredita que é, né? Do jeito que as coisas são. Quem que você acredita que você é? Quando você pergunta para a maioria das pessoas quem elas são, elas vão falar o nome e a profissão, né? Isso é o mais comum de ver. Mas não, né? Você não é isso, você é muito mais do que isso, você está além, você transcende isso. E se você parar para analisar de pertinho mesmo, você vai perceber que nada do que você não experimentou é teu. Como assim, Michel? Nada do que você não experienciou é teu. O resto é tudo experiência dos outros. Eu gosto bastante de ler, né? Tem bastante livros aqui e tudo, mas ali é a experiência de outras pessoas, né? Então, dá para você aprender com a experiência de outras pessoas, ver outros pontos de vista em relação a vários assuntos, a vida, etc. Dá, ótimo, mas não é meu, não é uma coisa minha, né? Não sou eu não sou as palavras que estão naqueles livros. Aquilo lá é a visão de mundo e a experiência de outras pessoas. E se você parar para analisar de pertinho, né, como eu estava falando, você é uma junção de vários pensamentos que não são seus, são pensamentos emprestados. Pensamentos dos nossos pais, pensamentos dos nossos figuras de autoridade que a gente tem quando pequeno, professores, sociedade, padre, pastor, o que seja, se você frequenta alguma religião, você vai acreditando naquilo ali. Porque quando uma figura de autoridade diz, você acredita naquilo. Então você acaba pegando e percebendo que os seus pensamentos não são seus. Eles são pensamentos emprestados. São formas de outras pessoas interpretarem a vida. Você pega aquilo ali como uma verdade e assume que aquilo ali é você. Assume que aquilo ali é a tua verdade. E não é. Então para você ser você mesmo só tem um caminho. Acabando com as tuas crenças. Entrando num ponto neutro da vida. Você brinca com as crenças. As crenças, elas são historinhas, são narrativas que a gente pode entrar na nossa vida. E você escolhe se você quer entrar em uma narrativa ou não, se você quer entrar numa história ou não. A história está me agradando aqui, beleza, vai. Parou de agradar, sai daquela história e vai para outra. Muitas vezes a vida nos obriga a mudar de história. A vida ela é contínua, ela não é uma permanência que fica dessa forma e não muda. A vida está mudando o tempo todo. Então são os ciclos que a gente fala da nossa vida, né?
Eu mesmo estou passando por uma mudança de ciclo agora muito forte, né? E nada é por acaso, né? Essa pedra no rim que eu tô aqui não é por acaso. Eu tô tendo, faz muitos anos, eu tô numa busca interna muito grande de me conhecer, de me limpar das minhas crenças, e nisso vem a dor. É natural, tá? É natural, porque imagina você carregou por anos. Eu, por exemplo, tenho 36 anos, estou há mais de 30 anos acreditando que a vida é X. Não, peraí, quando você se dá conta que a vida não é X, você começa a se limpar das suas crenças, a se limpar do que você acreditou durante a sua vida inteira. É uma morte interna que acontece. Então você começa a transcender isso que a gente chama de ego, que é a identificação com seus próprios pensamentos, identificação com o corpo físico. Você começa a entender que você é um espírito e não um corpo. E o corpo é só para você experienciar as coisas aqui, né? Então você começa a passar por catarses e catarses e catarses. E isso daqui, obviamente, essa dor que eu tô aqui é uma catarse, né? Passando por muitas e muitas coisas, muitas mudanças, muitos ciclos sendo mudados na minha vida nesse momento. É catarse atrás de catarse. Esse último ano, de novembro pra cá, minha nossa, muita coisa aconteceu na minha vida, muita catarse aconteceu e está acontecendo ainda, mas é para algo maior, né? Porque eu busquei isso. Então, por isso que a maioria das pessoas, elas, vou falar a maioria, né? Não dá para eu saber, mas vou falar muitas pessoas, elas têm um certo medo de se conhecer, um medo de adentrar dentro delas. Adentrar dentro é bom, né? Fica redundante, né? Mas as pessoas têm medo de olhar para dentro de si, porque dói, começa a doer. Quando você vê que algo que você acreditava muitas vezes a vida inteira não é uma verdade. Algo que talvez seus pais que falaram a vida inteira, não é uma verdade. Isso serviu para eles, a crença deles, a visão de mundo deles. E você começa a quebrar isso, você começa a passar por algumas questões, às vezes até vai para o ponto físico, né? Que é o que está acontecendo comigo agora. Com essa dor, né? Com essa pedra no rim. Nada é por acaso, eu não acredito em um mau funcionamento do organismo. Nada, tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Tá? Nosso corpo é perfeito, a natureza é perfeita. Então, o meu corpo entendeu de alguma forma que eu precisava desse cálculo para que algumas coisas fossem materializadas que estavam no meu campo espiritual, para que eu me livrasse disso, né? E eu sei basicamente o que é já. Já me avisaram que eu ia ter isso. Só que veio numa hora que eu não esperava. Foi no meio da madrugada, do nada. Eu nunca tive. Eu nunca tive a pedra no rim. Não é uma coisa que eu tive, não. Mas falaram pra mim que alguma coisa ia se materializar e eu ia passar mal. Mas eu achava que era um regurgitar, qualquer coisa assim. Não que seria uma pedra no rim me destruindo de dor às 4 da manhã, né? E eu morando sozinho, fui me arrastando no chão para ir para o hospital. Mas faz parte, né? Faz parte do processo que a gente passa, né? Mas vamos lá. Desde que a gente nasce, você percebe que, no geral, a sociedade quer moldar a gente, né? Querem moldar quem nós somos, ou como nós temos que nos comportar, como nós temos que nos falar. Isso você vai esquecendo quem você é. Você vê que essa última aula, ela bate muito com a nossa primeira aula, que eu falo como você se perdeu. E aqui eu vou falar para você como você se reencontra, que é você ser você mesmo. Então a primeira coisa que é importante, se você está anotando, esquece suas crenças. Não acredite em nada. Seja neutro em relação à vida. Só escolha o que você quer experimentar. O que você quer experimentar nesse momento da tua vida e cancele as suas crenças. Começa a não dar ouvidos aos seus pensamentos. Não se identifique com os seus pensamentos. Lembrando que os pensamentos são a narração das suas crenças. Quer saber quais são suas crenças? Presta atenção nos seus pensamentos. Eles estão dizendo o tempo todo. Tá? Então, a sociedade, ela basicamente, quando a gente nasce, ela quer moldar a gente como se a gente já não fosse um ser perfeito. Né? Perfeito, eu digo... não digo o perfeito no X da questão, a perfeição soberana, mas como os seres que nós somos, né? Cada um tem a sua própria perfeição. E querem moldar para que você se encaixe numa sociedade que está doente. É aquela questão, você receber um elogio de um tolo é uma ofensa. Então, a sociedade, no geral, a sociedade está doente. E querem que você se molde a essa sociedade doente. Para quê?
para você também se tornar uma pessoa doente, para você também ficar no controle de tudo que acontece, né? Então você você vive na sociedade, só que você para de fazer parte dela. Você para de fazer parte dela. Você não se contenta mais com o que a geral, a massa faz. Não é algo que te preenche quando você começa a entrar nesse processo, né? Por isso que eu digo, é dolorido, né? O ego dá uma retorcida, mas é o único caminho. É o único caminho que a gente tem. Se a gente está querendo realmente buscar a Deus, está querendo realmente buscar o divino que há em todos nós, esse é o único caminho que tem. Porque você para reparar, as crianças que correm muito querem medicar para que ela corra menos. A criança que corre menos querem medicar para que ela corra mais. Cara, eles estão querendo padronizar algo que não existe um padrão. Eles querem padronizar todas as pessoas para que sejam robozinhos. E a gente está no meio disso tudo, né? A questão é o tanto que você aceita isso. Não, eu sou fora do padrão, eu não quero ser o padrão. Porque não existe um padrão. Não existe um padrão, só existe Deus. Tá? Não existe um padrão, só existe Deus. Então saia do padrão, pare de querer ser igual a todo mundo, pare de querer ter a vida do outro, pare de querer ser um padrão, porque você não é um padrão, você é muito mais do que um padrão. Pare de tentar se encaixar nesses padrões, porque desde que cedo falaram pra gente que a gente tem que isso, tem que aquilo, tem que isso, tem que aquilo, para que nós sejamos o suficiente. Mas eu tô aqui para te dizer que não, você já é o suficiente. Você não precisa ficar se moldando a padrões que é imposto pra gente por aí. Tá? Não precisa. Você não precisa, independente de quem seja, tá? Porque quem tá te impondo um padrão tá todo perturbado da cabeça. Não existe um padrão. Existe você, na perfeição que você é. Né? Cada um é único. Cada pessoa é única. E por isso que da mesma forma, não tente impor nada para ninguém. Não tente impor a sua visão de mundo para os outros. Não tente impor a sua verdade para os outros. Porque quando falam verdade, o que é a verdade? Cada um tem a sua verdade. Cada um está no seu próprio caminho. E é lindo desse jeito. Cada um está no seu próprio caminho. Cada ser está se encontrando da forma como deve se encontrar. E não deve ser algo que deve ser imposto aos outros. O caminho de vida que eu percorri até aqui, tem muito mais a percorrer, eu passo para meus clientes, eu passo dentro de terapia, eu passo dentro de mentoria, eu passo dentro das vivências que eu faço. Não é tudo que eu vivi que vai servir para o próximo. Algumas coisas a pessoa pode se conectar e falar, opa, isso aqui também funciona para mim. E outras coisas não. Como que eu vou querer impor que a pessoa siga o mesmo caminho que eu, porque eu sei o caminho certo para ela? Vale a massa e o meu, vou saber do outro. Né? Então a gente tem que parar com essa arrogância de eu sei o que é melhor para você. Saiba o que é melhor para você só e tá tudo bem. Não precisa impor nada para os outros não. Tá? Então parar com essa imposição que a gente tanto tem dentro da sociedade, né? E uma outra coisa que é importante falar, quando você é você não tem reação. A sua reação, ela diminui. Você começa a ter mais ação. Como assim, Michel? A reação, ela é proveniente de ser contra alguma coisa. Ela vem proveniente da raiva, digamos assim. A ação não. A ação, ela só vem através da sua própria intenção pura, do amor da alma que você é. Que vem do divino, que vem de Deus. A reação, já fala, é uma reatividade. Então é como se eu estivesse em segundo plano, porque é uma reação. Alguém vai e me fecha no trânsito, você tem uma reação de ir lá, parar do lado e xingar a pessoa. Aquela pessoa que te fechou no trânsito está tendo total controle sobre a tua vida, porque ela está determinando como que você vai agir, no caso, reagir, diante de determinada ação. Quando você reage, você está totalmente fora do controle da tua vida. Porque o outro determina como você vai se sentir e principalmente como você vai agir. Porque a sua reação ela só vem por causa do outro, de algo que aconteceu primeiro. Quando você entra no estado de você ser quem você realmente é, aí você entra no estado de ação e não de reação. E é assim que todos nós
Deveríamos, pelo menos, ser. Buscar agir e não reagir. Essa é a questão de você não muda os fatos, mas você muda a sua reação diante dos fatos. Você não precisa reagir a tudo. Fica normal fazer quando alguém... Vamos fechar no trânsito porque é o que mais acontece aqui em Maringá, né? Você vê bastante. A pessoa ficar nervosa e xingar ou reclamar e tudo. Mas você não sai disso. Por que você sempre tem que reagir? Ainda mais que é uma reação que não vai resolver nada. Né? Então a gente começar a parar para pensar dessa forma, porque quando você reage, como eu disse, ela é contra algo. Quando você age, você é a favor de algo. Um exemplo que eu gosto de dar em relação a isso as pessoas falam de ser contra a guerra. Ser contra a guerra. Você ser contra traz uma conotação negativa. Né? Então, eu sou contra a guerra. O foco da tua consciência, da tua atenção, está onde? Na guerra, na dor. Em vez de ser contra a guerra, vem para o outro lado aqui e seja a favor da paz. Quando você aprende a ser você mesmo, você deixa de ser contra as coisas, você só passa a ser a favor das coisas. Você é a favor do oposto do que você seria contra. Já consigo me fazer entender dessa forma? Não seja contra a guerra, seja a favor da paz. Não seja contra o ódio, seja a favor do amor. Seus pensamentos, o teu coração está totalmente direcionado às coisas boas, às coisas positivas, às coisas elevadas, que vêm de maneira divina e não do ego. Porque você ser contra alguma coisa, o seu foco está numa conotação negativa. Logo você acaba tendo experiências muitas vezes negativas, atraindo isso para você. Porque como a gente sabe, o que a gente foca expande. O que a gente está olhando na nossa vida e principalmente verbalizando, aquilo cresce na nossa vida. Né? Então é importante você ter essa ideia de tirar a tua consciência do que não presta ou do que você não quer experimentar. Cara, eu não quero experimentar a guerra. Por que eu estou numa luta contra a guerra? Entre no âmbito de ser a favor da paz. Em vez de ir no mercado pensando, não posso comprar doce, tua consciência já está focada naquilo ali. Vai no que você quer. Entra pensando, eu preciso comprar salada. Que salada que eu gosto? Como é que eu gosto de temperar? Eu gosto disso e aquilo. Coloca o foco no que você quer em vez do que você não quer. Nossa, isso dá uma diferença gigantesca na tua vida. Te garanto. É tudo uma questão de percepção. Questão de percepção. Tá? E outra coisa importante. A gente estava falando de ciclos que se fecham e geram uma mudança na gente. Se permita mudar. Tá? Se permita mudar de opinião mesmo. A vida ela não é estática, ela muda o tempo todo. Né? O próprio tempo, o próprio clima não é estático. A gente tem 4 estações no ano. Aí está uma grande prova, né, de que a gente não tem o controle de nada. Né? Então a própria vida, ela traz isso pra gente. E a gente quer sempre estar estático, para que a gente tenha uma garantia. Uma coisa para falar para você sobre garantias, tá? Quando você quer garantias da vida, a vida não deve ser garantida, ela deve ser experienciada. Porque se você quer garantias da vida, você está projetando um passado, você está trabalhando com a tua memória. Memória é passado, tá? Quando você projeta algo, de ter controle sobre algo, ou garantia sobre algo no futuro, você só está projetando uma outra versão do teu próprio passado e está evitando que você experimente coisas novas na tua vida. Viva experiências novas na tua vida. Eu acho que eu já fiz essa pergunta dentro dessa série de lives, eu vou fazer de novo. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Quando que foi? Porque a vida é justamente isso, você viver novas experiências. Tá? Eu não estou falando de você fazer coisa errada não, tá? É só você ter uma ideia de que a incerteza é a natureza da vida. A incerteza é a natureza da vida. Quando você para de projetar suas memórias condicionadas para o futuro e deixa a vida simplesmente ser o que ela é, não estou falando que você deve ser inconsequente, tá? As pessoas confundem, porque é uma linha tênue. Falar, mas eu tenho que planejar meu futuro, daí não é ser responsável. Não é essa a questão. É uma linha muito tênue e há uma confusão muito grande em relação a isso. Mas é em deixar a vida acontecer do jeito que ela deve acontecer.
tá? Porque respostas prontas, quando você busca respostas prontas da vida, você está agindo na tua vida através do medo. Como a gente sabe que tudo é vibração, tudo é frequência, você acaba atraindo mais experiências de medo para tua vida. Aí que vem todo o caso de ansiedade que a gente vê hoje na sociedade. O Brasil, se eu não me engano, ainda está no maior país com casos de transtornos de ansiedade do mundo. Por que será? Por que será? Então começa a pensar que vida que é essa? Que tudo está garantidinho. Eu sei exatamente por onde que eu vou passar em cada um dos meus dias até o fim da minha vida. Qual é a graça? De verdade, qual que é a graça? A graça é você viver experiências novas. Experiências novas geram sentimentos novos, geram novas formas de pensar, geram comportamentos novos, geram um novo você. Você está se renovando o tempo todo. Você sai da questão de ter garantias na vida e simplesmente é você. Com a alegria que você deve ser nessa vida. Sair dessa ideia de que eu vim pagar karma, eu vim fazer isso, a vida é pesada, aqui de provas e aspirações. Sai disso, para com isso. Você está aqui para viver a tua vida e ser feliz, não para ficar sofrendo, não. Sai disso, você é o próprio desdobramento da fonte, né, de Deus. Não está aqui para ficar sofrendo, pode ter certeza. Então, estar vivo, na minha concepção, você estar vivo, realmente vivendo, é você viver o momento presente sem nenhuma interferência do seu passado. Você consegue fazer isso? Viver o seu momento presente sem interferências dos teus pensamentos relacionados a memórias e ao passado? Quanto que você consegue fazer isso? Quantas vezes por dia você consegue fazer isso? Evitar que seus pensamentos fiquem te atormentando ou querendo garantias, querendo controle. Quem quer controle é ansioso. Eu quero controle de tudo que vai acontecer. Isso é ansiedade, porque eu estou vivendo através do medo. Talvez tenha uma baixa autoestima, talvez tenha uma baixa autoconfiança em você. E você tem que olhar para isso. Isso é uma falta de aceitação de quem você realmente é, uma dificuldade de enxergar a sua capacidade, uma dificuldade de enxergar o ser divino que você é. Tá? Olha para isso. Aceita suas limitações, suas imperfeições, todos nós somos. Isso é ser humano. Isso é ser humano. Por isso que eu falo, querem padronizar algo que não existe um padrão. Cada um é cada um. Procura limpar todos os seus conceitos, crenças. Quando você tem um conceito de alguma coisa, você limita até o que é ilimitado. Você se impede de enxergar algo porque você se limitou com uma crença, você se limitou com um conceito sobre algo. Um grande exemplo disso, qual que é o teu conceito de Deus? O que é Deus? Deus é ilimitado. Quando você cria um conceito sobre Deus, você se limita a experimentar. Porque na minha ideia, Deus é algo a experienciar. E não é uma coisa, um homenzinho poderoso. Deus é uma grande experiência, é a própria existência. E como que a nossa mente é capaz de entender o que é a própria existência? A gente não tem esse entendimento aqui, não tem como. A gente está muito limitado aqui. E se você não aceitar essa sua limitação, você pira. Então aceite a limitação que você está aqui nesse momento. Aceite suas imperfeições. Aceite o que você chama de erros e fracassos na sua vida. Aceite que você é luz e sombra. Lembra da live que eu fiz foi a quinta live, né? Luz e sombra. Aceita que você é a luz e a sombra. E é isso daí. De vida que segue. Não adianta ficar se lamentando. Lamentou porque eu errei. Larga o passado para lá e vai. Segue em frente. Sempre querendo viver uma nova experiência. Sempre com amor. Sempre com compaixão. Nunca pensando em prejudicar o próximo. Prejudicar as pessoas que forem cruzar o seu caminho. Tá? E dói. Eu sei que dói. Tá? Dói quando você começa a passar por essa transição, por esse processo de se conhecer, porque a vida inteira você acreditou que você era os seus pensamentos, que você era aquilo que você acreditava. Quando cai por terra, quando você entende que não é bem assim, nossa, aquilo dói.
É como se fosse uma casa velha num terreno e você quer construir algo novo naquele terreno. Você tem que destruir a casa velha, você tem que demolir. E essa demolição que você faz consigo mesmo é uma... Eu gosto desse termo porque é uma morte. Você morre para renascer. E eu tô passando há alguns anos já por essa morte. Cada vez mais eu percebo meu ego morrendo cada vez mais um pouquinho. Porque aí vem todas essas dores, né? O ano passado tive herpes zoster, esse ano agora tô com a pedra no rim, começa a calcificar algumas coisas, começa a materializar algumas coisas que estão no meu campo e eu preciso me libertar disso para que eu renasça, para que eu seja um novo eu, né? Um eu mais puro, um eu que está aqui a serviço de Deus, de fato. Porque senão tem toda a interferência das emoções, dos condicionamentos, das memórias e tudo mais. Não é o que eu quero, né? É algo que eu tenho pedido há muito tempo para me libertar, para que eu seja livre. Porque quando você não tem crenças, você não tem conceitos, você é simplesmente livre. Você faz o que você quiser. Você simplesmente faz o que você quiser. E não pense nesse faz o que você quiser com fazer bobagem, tá? Falando faz o que você quiser, você não fica preocupado com o que os outros vão pensar. Você não fica preocupado com se vai faltar. Você não fica preocupado com nada. Você simplesmente tem a certeza que as coisas estão perfeitas do jeito que estão. Você não tem crenças para te travarem, que vão te trazer emoções negativas durante as suas experiências e a sua própria entrega aqui, tá? Porque se você for viver a tua vida de fato, né, de acordo com o que os outros querem e o que os outros pensam, você não tem vida. Você não tem vida, você está vivendo a vida do outro. E quantas pessoas eu já não atendi dentro do consultório, né, quando eu estava com o consultório certinho, quantas pessoas eu já não atendi que elas estavam presas a crenças dos pais, né, se sentindo numa obrigação de estar ali ao lado dos pais, como que eu posso dizer? Como se fosse uma dívida que tem com os pais. Porque os pais cobram uma dívida. Você não tem dívida com os seus pais. Você não tem dívida com os seus pais. Isso não é ingratidão. Ah, mas eles me criaram e tudo. Não é ingratidão, mas a tua vida é para frente. Chega um momento da tua vida que os pais ficam atrás de você. Você tem que ir para frente. Se você trava ali com seus pais, tanto que a gente vê hoje, né, pessoas de 30, 40, 50 anos morando ali com os pais e não desenvolvem na vida. Por quê? Porque você se sente em dívida ainda de alguma forma. Você tem que estar ali, cuidando, tem que estar perto. Não estou falando para você largar seus pais, ainda mais se são idosos, tá? Não estou falando nesse sentido. Estou falando da forma de enxergar. Você pode ser vizinho dos teus pais, mas você tem que ter o teu espaço. E óbvio, você vai dar todo o suporte que é necessário. Eu digo no sentido da dependência emocional em relação a isso. Ainda preciso da aprovação dos meus pais para que eu faça alguma coisa e tome decisões na minha vida, tá? Nesse sentido que eu falo. Não é de você abandonar seus pais não, tá? Até fiz uma frase aqui. Ser você é expressar Deus. Porque ser você é viver sem projetar suas memórias passadas condicionadas para o futuro. E o novo vem de Deus. O novo só vem de Deus, tá? Ser você é expressar o que Deus quer que você seja nessa experiência. E que Deus quer de você nessa experiência. Tá? Porque a sua vida é sua, é só sua. Aí você tem que viver segundo a sua própria luz. De mais ninguém. E é só você que sabe qual que é a tua própria luz. Às vezes ela está aí martelando na tua cabeça, a tua consciência está aí, te falando o caminho, te falando o caminho, te falando o caminho, só que tem crenças, tem algumas dores tuas que você não resolveu e você não consegue seguir porque você tem medo. O medo te bloqueia, o medo te trava, tá? Então cuidado com isso. E o conselho que eu te dou para a gente finalizar esse mini curso é: seja você. Esteja sempre nessa busca de ser quem você realmente é. Isso é amor próprio, isso é você se amar. E é somente através do amor próprio que você consegue amar a Deus verdadeiramente. Porque você é Ele. Você está dentro dele. E Ele está dentro de você, não está separado. Então é somente assim que você realmente vai amar a Deus. Quando você se amar e amar você na sua própria totalidade que você é. Tá bem? Eu comecei o curso tocando o sino. Eu falei que ia finalizar com a frequência também do sino.
traz uma elevação pra gente. Agradeço a vocês, tá? Que assistiram, sempre acompanharam aqui. Esses vídeos também tô colocando tudo lá no YouTube, tá? Se quiser ver numa tela maior às vezes e tudo, tá tudo lá no YouTube também. E se você quer, de fato, mudar, tá? Mas mudar, falando, é uma transmutação do ego para a consciência. Você realmente transcender, passar por todo esse processo que é dolorido. Eu sei que é dolorido, porque eu passo por isso ainda. E muitas pessoas que estão ao meu lado também passam por essa transmutação. E muitas vezes a gente precisa de uma orientação, né? Orientação inclusive espiritual de tudo isso. E é por isso que eu abri a minha mentoria, tá? Minha mentoria Ser, que é S de significado, E de espírito e R de retidão, onde a gente busca qual que é o significado da tua vida conectado ao espírito, não ao ego, e com retidão. Retidão nesse sentido é de você não se desviar do teu caminho, tá? Quanto menos você se desviar, menos sofrimento tem, tá? Então a ideia é justamente fazer uma mentoria. Daí eu falo que é mentoria mesmo, não é nenhum processo terapêutico, é uma mentoria com instruções, onde eu consigo te trazer instruções para que você siga uma vida muito mais de acordo com quem você realmente é. No fim é isso. Ser quem você realmente é, tá? Eu posso te ajudar nisso, estou isso há mais de 15 anos. Tá? Então se você tem interesse em fazer a mentoria, em ter esse acompanhamento junto comigo, eu vou pegar na tua mão e a gente vai junto, tá? Me manda um direct, me deixa aqui no comentário, daí a gente entra em contato com vocês, tá bom? Obrigado a vocês, tá? Agradeço a energia de vocês por terem ficado aí até 8h30, agora 8h33, né? Tô aqui com bastante dor ainda no rim, mas estamos aí, compromisso é compromisso, tá bom? Obrigado, gratidão meus queridos, fiquem com Deus, tá? Nunca se esqueçam do ser, do espírito, da alma que vocês são, tá bom? Eu amo vocês e tô aqui por vocês.